login e a gente vai ver o novo Remote Highlight. Então, depois do login, ele apresenta aqui a nova tela de pesquisa, que é bem mais completa que a anterior. Essa tela, na versão anterior, tinha que ser acessada por um outro menu separadamente. Então, aqui ele apresenta a tela de pesquisa. De acordo com a resolução do seu monitor, ela pode parecer maior ou menor. Então, vou simular aqui para vocês verem, né? Se a resolução do monitor for muito pequena, os botões e os campos vão aparecer um pouco confusos na tela. Então, procura trabalhar com uma resolução maior para não haver confusão. Então, a gente tem os campos de pesquisa e os botões, que são atalhos para listar todos os exames. Por exemplo, se eu quiser listar todos os exames do último mês, filtrar, ele me traz aqui 2 exames. Para voltar para a tela de pesquisa, só clicar nesse botãozinho do lado do filtrar, ele exibe a tela de pesquisa de novo. Se eu quiser fazer uma pesquisa por nome, por exemplo, demo, ele vai me trazer todos os exames que tem demo no nome. Se eu quiser fazer, por exemplo, pesquisa, buscar os exames de raio-x, eu vou colocar CR na modalidade, colocar o range de data através do botão ou selecionando aqui uma data específica, aqui nos campos, né? Então, vou buscar todos os CRs do último mês. Filtrar, trouxe só um para mim, porque o nosso sistema de demo aqui tem poucos exames. Se eu aumentar o range de data, por exemplo, qualquer data, dou filtrar, aí ele vai trazer a lista mais extensa. Para carregar os exames, simplesmente marcar o nome e clicar em carregar. Então, a tela agora tem várias ferramentas que também não existiam na versão anterior. Por exemplo, a gente pode mais facilmente controlar aqui a questão de séries e imagens na tela. Então, eu posso deixar 2 séries, uma imagem em cada série, simplesmente clicar e arrastar. Outra novidade boa é que agora eu tenho ferramentas, as ferramentas podem ser atribuídas aos 2 botões do mouse de maneira independente. Então, por exemplo, aqui você vê que o desenho do mouse está apontando para o botão da direita, está com a ferramenta de janela selecionada. Então, significa que se eu clicar com o botão da direita, clicar e arrastar para cima e para baixo, para um lado e para o outro, eu estou janelando. Com o botão da esquerda, por exemplo, eu posso selecionar aqui a ferramenta de Pan para trazer a imagem mais para o centro. Ou a ferramenta de Zoom, né? E aí com o botão da direita eu faço o janelamento. Quer dizer, óbvio que a escolha de que ferramenta usar em cada botão do mouse é da preferência de cada um. Em geral, a gente deixa o janelamento no botão da direita e no botão da esquerda você vai trazendo as ferramentas que você quer usar. Por exemplo, medidas. Inclusive agora a indicação da medida é móvel, você pode trazer ela para fora para não atrapalhar, né, a imagem. Se eu quiser fazer um ROI, por exemplo, eu tenho aqui as medidas, né, do ROI, área, perímetro, densidade mínima, média, máxima e desvio padrão. Se você quiser retornar a imagem para a situação original, né, é só clicar aqui no Undo, no desfazer ou reiniciar, e ele volta a imagem para a situação original. Janelamento, tamanho, zoom, volta tudo para o original. Aqui a gente tem também a ferramenta de inversão. O espelhamento, né, horizontal ou vertical, a rotação.
posso esconder as informações do paciente do exame, né, que a gente chama de overlay. O texto de overlay pode ser escondido por aqui. Para raio-x, é basicamente isso, né, que a gente precisa. Se você acessar pelo telefone celular, aí é preciso ver se a porta 81 está liberada para acesso externo, mas você pode usar esse aplicativo aqui pelo celular ou pelo tablet. Funciona exatamente da mesma maneira e os controles, as ferramentas são responsivas de acordo com o gestual, né? Então, se por exemplo você pinçar e abrir, você vai fazer o zoom. Se você simplesmente tocar na imagem, você vai fazer o janelamento e assim por diante. É só selecionar a ferramenta que você quer, toca na tela, arrasta e solta, ele vai fazer a função da ferramenta. No caso de tomografia, vamos buscar aqui uma tomografia, então CT, por exemplo, tem algumas coisas interessantes. Vou carregar aqui um exame. No caso de tomografia, a gente tem alguns presets aqui já feitos, né? Então, se eu quiser um preset de janelamento de pulmão ou de tórax e assim por diante, tem aqui vários. A gente pode passar as imagens aqui pelo scroll, aqui pela barrinha de scroll, ou simplesmente com as setinhas para cima e para baixo do teclado, ou com o scroll do mouse, né, o botão do meio do mouse. Aqui tem uma coisa interessante que é a comparação de duas séries, né? Você pode arrastar uma outra série aqui para outra divisão, clicar aqui no sincronismo automático e agora, ao passar as imagens, ele vai passar as duas ao mesmo tempo. Ou se eu quiser ver mais imagens, por exemplo, vou colocar 4 séries aqui, vou pegar esta e esta. Se elas estiverem na mesma posição da mesa, estão. Então a gente vai, ao fazer o scroll, né, ele faz ao mesmo tempo em todas as imagens. Se eu tiver algum exame multiframe, por exemplo, um exame de ultrassom, este aqui, ele faz a exibição em cine, em modo cine, né? Funciona também para exames de hemodinâmica, por exemplo, XA. Vamos ver aqui. Da mesma forma, né? Então dá para a gente fazer inversão também, todas as ferramentas funcionam normalmente. Por último, um detalhe aqui do novo método, né, de carregar imagens, que a gente não pode mais clicar 2 vezes sobre o nome do paciente para carregar, mas eu posso carregar 2 exames ao mesmo tempo agora. Então, por exemplo, se eu quiser ver esse exame e esse ao mesmo tempo na tela, eu seleciono os 2, clico carregar, e aqui você vê que ele abriu 2 abas, uma com o exame aqui da Mary Jo e outro com o exame Demo-CR. Então isso facilita às vezes trabalhos de comparação entre 2 exames de um mesmo paciente que você queira ver na tela. Isso é interessante, é um recurso interessante também de usar. Claro que ainda o software ainda está evoluindo, essa é a primeira versão dessa série nova, então a gente acredita que mais recursos vão surgir. Tem um recurso muito bom aqui que é o que a gente chama de Hanging Protocol,
Os hanging protocols são protocolos, são formas de você configurar a distribuição de imagens na tela de acordo com o tipo de exame que você está carregando. Vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver se está configuradinho, mas pegar um exame de mamografia. Vamos ver aqui. Então, eu posso automaticamente aqui navegar, por exemplo, por protocolos diferentes, por exemplo, crânio-caudal ou médio oblíquo lateral. Então ele já carrega as imagens na disposição que eu quero, né? Em duas divisões, com as imagens já ajustadas de acordo com a necessidade. Então posso ver as duas, né? Aqui não está funcionando porque esse exame de demo aqui está um pouco, tem algumas coisas diferentes, mas você teria aqui a distribuição das imagens sem precisar ficar arrastando, como eu acabei de fazer. Ele faz tudo automaticamente, né? Então isso também é bem interessante. Funciona para tomografia, para mamografia, para raio-x. A gente pode configurar de acordo com a necessidade de cada um. Se, por exemplo, no exame de tomo de coluna, você quer ver 4 séries aqui na tela, ou quer ver somente 2 com o Scout na primeira e as imagens axiais na segunda, enfim, a gente pode combinar isso da melhor maneira. Isso funciona, esse recurso do Hanging Protocols funciona tanto aqui no Remote Highlight quanto no Remote Eye Viewer, que é a versão do radiologista, que é a mais completa. Tá bem? Qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição de vocês. Se precisarem tirar alguma dúvida comigo ou que eu acesse remotamente o computador aí da radiologia, eu posso acessar sem problema nenhum e a gente faz uma sessão aí para tirar dúvidas, tá bem? Obrigado para todos.